A gente fala agora de um assunto que impressionou o público desde a primeira edição do Fantástico. Lá em 1973, uma reportagem da Cidinha Campos trouxe a novidade. Pessoas que decidiam ser congeladas em busca da vida eterna. Essa foi uma das reportagens perdidas no incêndio de 76 na Globo. Mas nas décadas seguintes, o programa voltaria ao tema muitas vezes e a gente vai ver isso agora. Aqui nesta cápsula está o corpo do primeiro homem congelado nos Estados Unidos. Querer viver depois da morte não só é um sonho ou ficção científica, como virou um negócio. Eles acham viável fazer um novo corpo a partir de células especiais do cérebro. Atualmente, 190 pessoas estão congeladas e 2.000 aguardam a vez na fila de espera. Por que seu pai queria ser congelado? Um sonho de voltar à vida, um sonho de ter uma oportunidade de viver de novo. Até hoje, muita gente é seduzida pela ideia de ter uma segunda chance, de ser ressuscitada daqui a dezenas, centenas de anos. Agora, Polly, o que diz a ciência? A mesma esperança de uma pessoa morta ser descongelada e voltar à vida? A reportagem especial de hoje trata novamente desse tema tão marcante na história do Fantástico. Silêncio! Esses tanques estão cheios de gente congelada. O que a gente faz aqui é uma mistura de engenharia, de química, física e biologia. É isso que me empolga tanto. A Alcor fica no deserto do Arizona, oeste dos Estados Unidos. Lá fora, nessa época, a temperatura bate fácil 45 graus Celsius. Mas lá dentro dos tanques, o calor não chega. Os corpos estão a 196 graus negativos. Entre pessoas congeladas de corpo inteiro e outras que congelamos só a cabeça, temos em nossos tanques cerca de 200 pacientes. Percebeu? O executivo não usa as palavras corpos ou cadáveres. Fala em 200 pacientes. Quando um então jovem correspondente esteve nessa empresa há mais de 20 anos, os números não eram tão altos. A esperança era uma só. Era de que a ciência um dia fosse capaz de alguma maneira de reviver essas pessoas. O que existe aqui dentro desses tanques? Temos 47 pessoas congeladas aqui. E em cada um daqueles tanques menores, ali no fundo, a capacidade é para 5 cabeças. O primeiro registro oficial de um ser humano congelado é de 1966, na Califórnia, e tudo feito na base do improviso, numa garagem. Nos dias de hoje, a procura cresceu e as técnicas ficaram mais modernas, mas a ideia central continua: tratar os congelados não como corpos, e sim como pacientes. Como se as pessoas conservadas no frio pudessem ser curadas, mas não de uma doença, e sim da própria morte. O assunto morte na minha cabeça tem sido bem mais tranquilo, porque eu sei que eu posso ter, teoricamente, uma segunda chance. O Vinícius, nascido em Osasco, na Grande São Paulo, já está pagando para ser resfriado por toda a eternidade na Alcor. Vinícius, por que alguém de 29 anos está preocupado em ser congelado quando morrer? Desde adolescente, sempre fui uma pessoa bem apegada à vida, digamos assim, e sempre fiz esse tipo de pesquisa em como que eu posso ter mais longevidade, como que eu posso ser saudável o suficiente para poder continuar vivendo essa vida maravilhosa. Desde 2019, ele mora em Toronto, no Canadá. Vinícius, e a galera com que você anda aí em Toronto? O pessoal da empresa, seus amigos, qual foi a reação da rapaziada? Eles acharam meio estranho também no começo, mas acharam interessante e até deram uma pesquisada assim na Alcor. A Alcor não é a única do gênero. Na Europa tem concorrentes na Alemanha, na Suíça e na Rússia. E nos Estados Unidos compete com pelo menos 3 firmas. Uma no estado do Michigan, outra no Oregon e a novata Osiris, da Flórida. O normal de quando alguém morre é ser cremado ou enterrado. A gente oferece uma terceira opção, a chance de a pessoa ser preservada e um dia ressuscitar, para ser curada da doença que tinha e conhecer os seus tataranetos. Quantos pacientes, como vocês dizem, vocês têm aqui? Atualmente, 6 pacientes. Os clientes ainda são poucos, mas a Osiris tem todo um esquema montado. Assim que a pessoa morre, é preciso que ela seja posta num banho de gelo e trazida imediatamente para cá.
Aí é colocada nesta máquina para fazer o sangue circular de novo, enquanto vamos resfriando a pessoa ainda mais. Na etapa seguinte, o corpo é trazido para cá, onde o sangue é substituído por uma mistura que protege as células na hora do congelamento. E toda essa preparação é para isso aqui, para a etapa final, para colocar os corpos nesses grandes frascos de nitrogênio líquido. Os corpos ficam em pé, mas de cabeça para baixo. Eles ficam literalmente flutuando no nitrogênio líquido. Guardar os corpos nessa posição tem um motivo. Se o nitrogênio líquido vazar, dá tempo de agir, salvando pelo menos a cabeça. Nosso foco é preservar o cérebro da melhor maneira possível, mas o que vai acontecer quando ele for revivido ainda não sabemos. Essa cabeça seria conectada a outro corpo? Esse cérebro seria instalado num robô humanoide? Outras empresas estudam isso. O nosso foco hoje está na preservação. Como conversa futurista, isso é muito bacana, né? Mas de cara a gente já esbarra num problema. Um problema chamado realidade. Isso porque o nosso corpo é formado cerca de 70% por água. E a água, que é a base da vida, também é a principal inimiga de pessoas como Vinícius, o brasileiro lá do Canadá, que querem ser congeladas para ressuscitar um dia. Da mesma maneira, é inimiga da Osiris, da Alcor e de outras empresas que estão nesse ramo de congelar pessoas. Isso porque a água, na hora do congelamento, ela forma cristais de gelo. E esses cristais provocam um estrago tremendo nas células. Dá uma olhada. Essa água forma cristal de gelo. Aquele formato pontiagudo do cristal de gelo, aquilo é real, né? O gelo cresce formando pontas como se fossem navalhas. E à medida que esse cristal de gelo cresce, ele destrói completamente uma célula. Então isso significa que a primeira coisa que a gente precisa tentar driblar é a formação do cristal de gelo. O professor Leandro é um estudioso das baixas temperaturas. Usa o congelamento para preservar recifes de coral. Lembrando que os corais não são plantas, são bichos. E hoje a gente tem um banco de sêmen de uma espécie de coral brasileiro. Primeiro banco de sêmen de coral do Brasil. Ele explica que não é fácil proteger células congeladas. A gente geralmente utiliza algumas substâncias, alguns que a gente chama de crioprotetor externo, né, que protege a célula, o material biológico por fora, e crioprotetores que nós chamamos de internos, são aqueles que vão entrar na célula e expulsar a água e ocupar o espaço que até então era ocupado pela água. Com uvas e tomates, como se fossem células gigantes, a doutora Andréia, do grupo do Leandro, faz uma demonstração bem clara dos danos do gelo. Eu tenho um tubinho que vai ser nosso tubo que a gente chama de controle quando a gente faz pesquisa, que é um tubo que não se faz nada. Depois a gente tem aqui os outros 3 tubos, um só com álcool, um só com açúcar e um que a gente misturou o açúcar com o álcool. Ela transfere o conteúdo dos 4 tubos para frascos com gelo seco. E alguns minutos depois... Então vou tirar aqui, ó, a uva e o tomate do grupo controle, tá? Tá super duro, tá uma pedra, tá? Tanto a uva quanto o tomate. Todos os outros, o que tinha só álcool, o que tinha açúcar e o que tinha álcool com açúcar, conseguiram manter intacta pelo menos alguma parte das uvas e tomates. E tem uma área já que congelou mais, mas a gente ainda tem uma área mais macia aqui, tá? Já teve alguma proteção? Já teve alguma proteção, exatamente. Tá demonstrado, é preciso usar uma mistura protetora antes de super resfriar. Senão, os cristais de gelo destroem as células. Por isso, o objetivo dos cientistas é sempre deixar tudo num estado não de congelamento, mas de vitrificação, em que o material vivo fica parecido com o vidro. Como se estivesse paralisado no tempo. Não existe reação bioquímica, não existe envelhecimento celular e esse material, se ele foi bem criopreservado, ele pode permanecer estocado por tempo indeterminado. Imagina como isso pode ser útil, por exemplo, para vitrificar órgãos humanos e guardar tudo num banco de órgãos. Não precisaria daquela correria toda que existe hoje para se fazer um transplante.
Este ano, pesquisadores da Universidade de Minnesota deram um passo importante nessa direção. Eles tiraram um rim de um rato. Usaram uma mistura protetora para vitrificar. Deixaram 3 meses no gelo. Depois aqueceram por um método super especial. Transplantaram para outro rato. E o rim funcionou. Eles driblaram um dos principais problemas que a gente tem, que é o aquecimento, que é voltar esse material biológico à temperatura normal. Um sucesso fantástico. Mas é bom lembrar, tudo feito com um pequeno rim de rato. Esse rim é do tamanho de uma unha humana. Agora imagina fazer coisa parecida, congelar desse jeito, um corpo humano inteiro, com centenas de tipos de células diferentes. E tem um outro detalhe. Esse rim, que foi passado de um bicho para outro, ele foi retirado de um animal que estava vivo. Assim como estavam vivas essas minhocas que se tornaram notícia essa semana ao serem reanimadas depois de 46 mil anos hibernando sob o gelo da Sibéria. Já as pessoas que a gente está mostrando nesses tanques gelados, elas já estavam mortas quando foram congeladas. Legalmente mortas. O coração tinha parado de bater. Mesmo sabendo disso, o pessoal do congelamento humano age rápido para aumentar, na medida do possível, a qualidade da vitrificação. Pelas ruas de Hollywood, o Sayer pilota uma ambulância especial. Eu faço umas 8 missões por ano. Já chegaram a me ligar para uma missão às 11h30 da noite, na véspera do Ano Novo. Os procedimentos do Sayer, que é técnico em enfermagem, lembram muito um socorro médico, mas com uma diferença. No caso do Sayer, a pessoa já morreu. Quando chegamos ao local e o paciente é declarado oficialmente morto, botamos ele nessa banheira de gelo para baixar a temperatura do corpo, especialmente do cérebro. Também começamos a fazer compressões no tórax para fazer o sangue mais frio circular. Depois disso, um cirurgião vem ao veículo para fazer uma cirurgia no tórax e acessar os maiores vasos sanguíneos, para instalar um tubo e bombear a substância de preservação no lugar do sangue. Cumpridas todas as etapas, é preciso mandar o paciente resfriado para um tanque definitivo, normalmente no Instituto de Criônica, no Michigan, ou para Alcor, no Arizona. Já tive um caso em que a família fretou um avião para transportar o corpo o mais rápido possível para Alcor. Tudo isso que o Sayer contou pode ser novidade para nós, mas não para o empresário Bill Falloon. Desde 1977, estou envolvido com essa questão de congelamento de corpos e extensão da vida. E em 2013, fundei aqui na Flórida a Igreja da Vida Perpétua, para trocar informações sobre como viver mais, com mais saúde e até, em última análise, como viver para sempre. Os cultos acontecem uma vez por mês, presencialmente ou pela internet. Apesar da cruz, a instituição comandada pelo Bill e pelo filho não tem afiliação religiosa. Nunca nem tinha reparado nessa cruz. É que nós compramos o imóvel de uma igreja cristã coreana. Então, a cruz acabou ficando. A crença dele e dos seus fiéis é a seguinte: muita gente acredita numa vida eterna depois da morte. Nós acreditamos numa vida eterna aqui e agora. E boa parte da nossa comunidade, além do interesse pela extensão da vida, também é adepta do congelamento de corpos. O Bill, líder desse pessoal, é milionário, dono de uma empresa de suplementos alimentares. Por causa dessa obsessão pela vida eterna, ele, aos 68 anos, e o filho, de 26, usam dezenas de comprimidos. Tomo mais de 100 pílulas por dia, entre remédios com receita e suplementos. E você, Chase? Uns 25 tipos diferentes de pílulas. E algumas eu tomo mais de uma vez por dia. Também me exercito muito. Tudo isso ajuda a desacelerar o envelhecimento. Se não der certo, os dois já têm um plano B. Estão inscritos para ser congelados na Alcor. E também trabalham num projeto grandioso. Uma Arca do Tempo, um lugar imenso no Texas, com a maior segurança possível, longe de terremotos e tempestades, para manter milhares de corpos congelados por milhares de anos, se for preciso.
Mas essa arca do tempo ainda é um sonho distante. No mundo atual de empresas tipo a Alcor, pessoas como o Vinícius pagam cerca de R$1 milhão para congelar o corpo inteiro, ou então 450 mil para preservar só a cabeça. Tudo em suaves prestações. No meu caso, a gente faz meio que um esquema de seguro de vida. É como se eu pagasse um seguro de vida ao longo de 20 anos. Em resumo, daqui a dezenas, centenas ou milhares de anos, e se tudo der certo, o Vinícius, o Bill e o Chase só seriam trazidos de volta à vida depois das seguintes etapas: descongelar com segurança os corpos e as cabeças, eliminar a ação tóxica dos preparados que substituíram o sangue na vitrificação, curar a doença que levou a pessoa à morte. E no caso de quem congelou só a cabeça, seria preciso obter um novo corpo, ou então passar todas as informações que estão no cérebro para algum lugar, como uma nuvem de computadores. Tudo impossível para cientistas como a doutora Andréia e o professor Leandro. Se o material não está saudável, está morto antes de congelado, ele vai continuar morto depois de descongelado. Mas para o engenheiro Vinícius, a esperança continua, assim como a expectativa por bons negócios dos donos de tanques de congelamento, dos resgatistas que esfriam os corpos e do Bill e do Chase, empresários e donos da Igreja da Vida Perpétua. Daqui a 50 anos, o que Fantástico vai ter para contar sobre os destinos de todos eles?